Pessoal, boa noite. Esperando aí a entrada do grande professor Alexandre Câmara. Convidado mais que especial para nossa live de hoje, hein? Grande Alexandre, vindo? Tudo bem? Tudo bom? Sobrevivendo. Sobrevivendo, né? Atualmente é o máximo que a gente consegue. Poxa, olha, obrigado, Câmara, por aceitar essa live. A gente está aí com um público bastante ansioso para te ouvir. E a minha ideia é trazer essas conversas mais interdisciplinares, né? O direito processual civil, o direito administrativo. E eu achei É, que esse tema da fazenda pública em juízo, ele toca nos dois mundos, né? Toca no processo civil, e você, para mim, é uma das maiores referências do Brasil, para ninguém ficar com ciúmes, eu vou falar uma das maiores, se não a maior. Eu estudei pelo obrigado. seu livro na minha época de concurso. Hoje eu tenho o prazer de conviver um pouco mais de perto com você, de aprender não só processo civil, mas aprender outras coisas da vida, que você, para mim, é uma referência, você sabe disso. Então, Obrigado. assim, Fazenda Pública e Juízo toca nos dois mundos. Eu falei, nada melhor do que o Câmara para falar um pouquinho de alguns aspectos, porque é um assunto bastante vasto, mas alguns aspectos relacionados à Fazenda Pública e Juízo. Então, primeiro, eu queria agradecer para quem não conhece, se é que alguém não conhece, nosso grande professor Alexandre Câmara é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Acho que antes de ser desembargador, ele é um grande professor, um grande autor de processo civil, e a gente tem a honra hoje de conversar com você, Alexandre. Obrigado de novo. Eu que agradeço, Rafael. Agradeço pelo convite. É uma honra e conversar sobre esse assunto com você, que, enfim, no direito administrativo é para mim uma referência, você sabe disso. Na hora do aperto, é a você e ao seu livro que eu recorro em primeiro lugar. Então é uma alegria estar junto, ainda que à distância. Obrigado, Câmara. Então vamos começar a nossa live. Eu quero agradecer. A gente está com um número elevado aí de participantes. Tem gente de todos os tipos, ou seja, o pessoal da graduação, o pessoal da pós-graduação, da advocacia, da carreira pública. Então, eu queria, Alexandre, começar essa nossa conversa rápida aqui, objetiva, com algumas linhas gerais em relação às prerrogativas, né, que a Fazenda Pública tem quando ela faz parte de uma relação jurídico-processual. A gente sabe que hoje há uma tendência, eu acho que eu posso falar não só do direito administrativo, mas também no próprio processo civil, uma tendência a uma maior consensualidade, a uma maior autocomposição, no caso do processo civil dos conflitos. Aham. E no campo do direito, no direito administrativo, a gente já tem discutido muito essas prerrogativas do Estado. Eu mesmo proponho, junto com o Diogo de Figueiredo, saudoso professor, e outros autores, uma releitura de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, mas o foco hoje é tratar do processo. Como é que Aham. você, Alexandre, vê essas prerrogativas que o Código de Processo reconhece para a Fazenda Pública, se essas prerrogativas são válidas, são pertinentes, qual é o conceito que o CPC adota de Fazenda Pública, que vai, portanto, gozar dessas prerrogativas? Rafael, eu vou começar bem do começo, né? Eu acho que tudo isso precisa mesmo ser repensado por todo o direito público. E direito administrativo e direito processual civil são áreas do direito público, né? Às vezes as pessoas nem se lembram muito disso e aproximam muito o processo civil do direito civil, né? Mas Uhum. não, o processo civil está muito mais próximo do direito administrativo do que do direito civil, porque direito processual e direito administrativo lidam com a mesma realidade, né? Criar condições de possibilidade para o exercício das atividades estatais. Uhum. Por isso, eu acho que direito processual e direito administrativo precisam mesmo dialogar e dialogar muito. Aliás, toda a base teórica do meu pensamento sobre teoria do processo vem na origem de um autor de direito administrativo, né? Que é o Benevenuti, lá na Itália, o Feliciano Benevenuti, que vai influenciar o Fazzolari, que vai repensar toda a teoria do processo e propor uma superação da própria ideia de relação processual. Então, toda a minha formação básica na teoria do processo está muito ligada ao direito administrativo. Isso acho que é uma coisa que a gente às vezes tem que lembrar, porque o estudante Sim. às vezes não tem muito essa percepção. E quando a gente pensa
nas funções públicas, administrativa, jurisdicional e legislativa, a gente tem que pensar que tudo tem que partir de um paradigma que é muito claro, que é o paradigma do Estado democrático de direito. Né? Então, a gente já superou o paradigma do Estado liberal, em que o Estado ficava numa posição de evidente inferioridade perante os particulares. O Estado estava ali só para resolver problemas dos particulares. Mas a gente também já superou o paradigma do Estado social, que é exatamente o oposto, né? Em que a sociedade fica atrelada ao Estado. E quando a gente adota, e a Constituição de 88 já faz isso no artigo 1º, né? Eu digo que eu sou fã do artigo 1º da Constituição. Quer entender alguma coisa de direito, lê e relê o artigo 1º da Constituição. Quando a Constituição, ali no artigo 1º, estabelece que o nosso paradigma é o Estado democrático de direito, ela está dizendo o seguinte: para ser pensado o direito a partir de uma ideia de equilíbrio entre público e privado. Né? Nem o privado predomina sobre o público, nem o público predomina sobre o privado. Por isso eu sou contra, por exemplo, embora não seja a minha praia, seja a sua, mas eu sou contra a ideia de que a gente ainda possa defender no direito brasileiro uma espécie de princípio da predominância do interesse público sobre o privado. É claro que haverá situações em que o interesse público vai prevalecer, mas haverá situações em que o interesse privado vai prevalecer. Né? E aí, se o ponto de partida é o de que a gente vive num estado de equilíbrio entre público e privado, a gente tem que repensar tudo no direito público. Né? Inclusive, e aí, de novo, eu me metendo na sua área, mas a gente tem que repensar a ideia de como se exerce a administração pública. Né? E a gente tem todo um movimento de consensualidade na administração, de administração participativa, né? Com obras muito importantes sobre isso. Você citou o professor Diogo, eu inevitavelmente tenho que lembrar do professor Gessé Torres, que é meu colega de tribunal, né? E presidente da minha Câmara. Então, nós temos todo um trabalho teórico no direito processual, no direito administrativo, que é ligado a essa ideia de participação de todos, né? Não só da máquina estatal, mas também da sociedade na construção da administração. No direito processual, o movimento é rigorosamente o mesmo. Quando a gente fala de processo cooperativo, de processo comparticipativo, a gente está falando exatamente disso, né? De um processo em que todos os sujeitos, Estado juiz e partes, pensando partes no sentido mais amplo do termo, formam uma comunidade de trabalho e vão juntos trabalhar para construir o resultado final do processo. Né? É cooperar no sentido de operar junto, trabalhar junto. Não no sentido de que um vai dar carona para o outro no dia da audiência. Né? Não é esse processo cor-de-rosa, porque o processo é um ambiente de conflito. Mas é a ideia de que todo mundo vai exercer os seus papéis para que o resultado final seja o melhor possível. Então, a gente tem que pensar as prerrogativas da Fazenda Pública a partir dessa ideia de equilíbrio. E se a gente pensa nisso a partir da ideia de equilíbrio, a gente vai ver que as prerrogativas, pelo menos a maior parte das prerrogativas que ainda são previstas em lei, boa parte delas, pelo menos, se justifica. Porque a gente não pode querer um processo comparticipativo, equilibrado, em que a gente vai tratar todo mundo rigorosamente do mesmo jeito, aquela ideia de igualdade formal. Né? Veja, eu fui advogado, você sabe disso, eu fui advogado privado por 20 anos. Né? Você é advogado público. Se um cliente chegasse para mim com uma causa dizendo: Alexandre, eu preciso que você advogue para mim, e eu cheio de prazo para fazer, eu podia chegar para ele e dizer: sinto muito, eu não posso aceitar a sua causa. Ou o meu escritório vai aceitar a causa, mas eu não vou fazer. Outra pessoa vai fazer, porque eu agora não tenho tempo. Você, advogado público, não pode fazer isso. Chegou mais uma citação na sua mesa, tem que se virar para fazer. Né? Você não pode chegar e dizer: vou pedir para o meu sócio. Não, você não tem sócio. Né? Não vou pedir para o outro procurador. Não, o outro procurador tem atribuição para outra área. Aquela área ali é tua, você que se vire. Então, é claro que tem que ter um tratamento diferenciado. Né? Por exemplo, o prazo em dobro. Então, eu diria que boa parte das prerrogativas se justifica exatamente na busca desse equilíbrio. Né? Outras talvez não se justifiquem tanto. E por isso a gente tem que repensar, e claro, não é hoje o momento, mas com mais tempo e com mais espaço, talvez fosse o caso da gente examinar uma a uma dessas prerrogativas para ver quais se justificam e quais não se justificam.
né? E aí, para fechar essa minha primeira intervenção, até porque você me perguntou, né, o que o processo trata como fazenda pública, né? O que para nós do processo é a fazenda pública? Fazenda pública é o conjunto das pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, por exemplo, não estão nesse conceito de fazenda pública. Nós estamos falando de União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações de direito público. Fundamentalmente, é disso que a gente está falando. Perfeito, Alexandre. Acho que você foi cirúrgico, né? Fez uma síntese boa aí da evolução do direito público, o processo civil faz parte dele, e essas prerrogativas que ainda existem no campo processual, muitas delas, como você bem mencionou, acho que se justificam por questão de igualdade material, né? Até essa questão da fazenda pública, da conceituação, fiz essa pergunta sabendo mais ou menos da resposta. O que me chamou a atenção recentemente, o STF ele considerou aplicável o regime do precatório para empresas estatais que prestam serviços públicos. O que é uma discussão, porque no campo do direito administrativo, no direito constitucional pelo menos, muitos autores, eu inclusive, questionam essa decisão do Supremo, porque para fins processuais, fazenda pública e as suas prerrogativas, isso nunca englobou as empresas estatais, sem maiores distinções entre serviço público ou atividade econômica, a atividade prestada por essas estatais. E no campo do precatório, a Constituição Federal ela foi muito clara, no artigo 100, quando falou que submete ao precatório as pessoas de direito público. Né? As empresas estatais, ainda que elas venham a prestar serviço público, elas não são pessoas de direito público. Enfim, mas aí é uma outra questão que não é o momento hoje para a gente aprofundar. Né? Ainda que não seja o momento da gente refletir profundamente sobre isso, mas tem um dado aí, né? A lei que criou a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? E os Correios são uma empresa pública federal, essa lei, que é anterior à Constituição, é muito anterior, ela previu o regime de precatório para os Correios. Né? E depois da Constituição de 88, tem uma decisão do Supremo que diz que o regime de precatórios do artigo 100 da Constituição é aplicável às pessoas jurídicas de direito público e aos Correios, com base nessa lei. Quer dizer, ele admitiu, e acho que é muito questionável, mas ele admitiu que essa lei permaneceu em vigor depois da Constituição. Né? E aí, talvez, a gente esteja vendo aí um fenômeno que é muito comum, que é o de se pegar um precedente que foi criado por uma certa situação e dar a ele uma interpretação que faz com que ele acabe tendo, e aí eu vou usar uma expressão que é do Dworkin, um campo gravitacional muito grande. Né? Então, algo que foi criado especificamente para o Correio, porque tem uma lei que diz isso para o Correio, né? E aí, partindo da premissa de que isso é constitucional, ok, e aí a gente pega esse precedente e diz assim, olha, então se vale para o Correio, vale para todas as empresas públicas, vale para a sociedade de economia mista, vale para todo mundo que presta serviço público. Espera aí, calma. Né? Não é que a gente trabalha com precedentes também. Exato. E no campo do direito administrativo, a gente brincava que a SCT, a Empresa de Correios e Telégrafos, ela tinha sido autarquizada pelo STF, porque o STF, por conta da lei específica dos Correios, dava um tratamento para essa empresa pública, tal como fosse uma autarquia, precatório, a empenhorabilidade de bens, imunidade tributária, etc. Exatamente. Esse é o risco, né? Você pegar um precedente específico de um caso com os seus detalhes concretos e generalizar esse caso para abranger todas as demais estatais que não têm as mesmas peculiaridades. Né? Mas, Alexandre, falando do nosso tema específico da Fazenda Pública em Juízo, a gente tem várias prerrogativas reconhecidas no Código de Processo Civil. Você mesmo já mencionou os prazos diferenciados, né, os prazos agora dobrados para a Fazenda Pública. Nós temos reexame necessário, nós temos a dispensa lá daquele depósito do valor para propositura de ação rescisória, várias normas específicas que dão um tratamento diferente para a Fazenda. Um ponto que eu queria assim, ouvir um pouco de você, eu sei que você tem uma posição muito clara em relação a esse assunto, é a questão dos efeitos materiais da revelia, né? Quando a Fazenda Pública, lato sensu, assim chamada, não apresenta contestação, se fosse um particular qualquer, você teria aplicação mais ampla dos efeitos da revelia, os efeitos materiais e processuais, e muito se afirma que quando a Fazenda Pública não contesta, ela não sofreria os efeitos materiais da revelia. E os efeitos processuais, há uma divergência, mas o CPC não foi muito claro. O que você acha sobre isso, Alexandre? Qual a sua opinião sobre essa questão da revelia?
É, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que perceber um detalhe que acho que é relevante aqui para que a minha exposição possa fazer algum sentido. Né? O Código de Processo Civil de 73, ele previa para a revelia 3 efeitos. Um efeito material e 2 efeitos processuais. Né? Um desses efeitos processuais era um efeito ligado a prazos, a contagem de prazos. Né? Os prazos para o revel que não tivesse constituído um advogado, público ou privado, corriam independentemente de intimação. Estava no Código Antigo. E esse efeito sempre foi independente dos outros. Então, pouco importava se os outros efeitos se produziam ou não, este sempre se produzia. Este efeito não existe mais no Código. Né? O Código vigente, ele eliminou isso. Hoje, o prazo para o revel corre a partir da intimação pelo Diário Oficial. Então, mesmo que ele não tenha advogado constituído. Então, esse problema desaparece. O Código fala em intimação do revel. Então, hoje a gente tem um efeito material, que é a presunção relativa de veracidade das alegações feitas pelo autor, quanto aos fatos, e um efeito processual, que é o julgamento antecipado do mérito, que é diretamente ligado ao efeito material. Na verdade, ele é o efeito do efeito. Né? Ele é efeito do efeito material. Tanto que, quando o Código fala desse efeito processual, ele diz que o juiz julgará antecipadamente o mérito se o réu for revel e tiver se produzido o efeito material da revelia. Então, ou se produzem ambos, ou não se produz nenhum. Não há como produzir um sem que se produza o outro. Esse é um ponto de partida. Né? E aí a gente tem que olhar para o efeito material. Porque se ele se produzir, o outro automaticamente se produzirá, o processual. E o que o Código diz sobre o efeito material da revelia, no que nos interessa aqui, evidentemente? Que esse efeito, que é a presunção relativa de veracidade das alegações feitas pelo autor a respeito dos fatos da causa, este efeito não se produz se a causa versar sobre direitos indisponíveis. Esse é o ponto. Muito bem. Então, o que me parece que a gente precisa discutir aqui é: são indisponíveis todos os direitos e todas as posições jurídicas da Fazenda Pública? Esse me parece que é o ponto. E eu te diria que não. Eu te diria que não. Que a indisponibilidade é até a regra geral. Mas ela não é uma regra sem exceções. Veja você, por exemplo, o seguinte: a lei federal, e é claro que só uma lei federal poderia tratar disso especificamente. A lei federal que trata dos juizados especiais federais, em que são partes entes públicos federais, né? Portanto, ela não está falando de entes estaduais, municipais ou distritais, ela não poderia fazer isso, claro, mas a lei que regula os juizados especiais federais, ela diz o seguinte: nas causas de competência do juizado, o ente público federal está, por esta lei, autorizado a fazer acordo. Ora, se o ente público federal está autorizado a fazer acordo, porque a lei autorizou, então esses interesses são disponíveis. E, portanto, se ele não contesta, ele fica revel. Ele fica revel e essa revelia produz efeito. Quando a lei dos juizados da Fazenda Pública, do âmbito do Judiciário Estadual, vai falar sobre isso, ela não pode autorizar estados, municípios e Distrito Federal a fazer acordo, que aí haveria uma inconstitucionalidade formal. Né? Mas ela diz: se houver ato do ente estadual, distrital ou municipal que autorize o acordo poderá ser feito. Então, se houver, por exemplo, uma lei estadual autorizando o Estado a fazer transação num determinado assunto, essa lei estadual terá tornado esse interesse disponível. E se ele se tornou disponível, a revelia, com relação a essa matéria, passa a produzir o seu efeito material. E a mesma lógica para os entes municipais, claro, dependendo de um ato municipal, que, a meu ver, não precisa ser necessariamente uma lei, ser um ato administrativo. Né? Nós temos, por exemplo, as súmulas administrativas. Então, me parece que nós podemos, ou por lei local, ou por um ato de governo local, ato de governo nesse sentido mais amplo, né? Permitir que haja disposição de certos interesses estatais. Estatais no sentido amplo da palavra. E se pode haver acordo, passa a ser disponível e, portanto, a revelia, nesses casos, produziria tanto o efeito material como o efeito processual. Excelente. Eu até pesquisei, eu tenho, no meu livro eu cito um precedente do STJ, uma decisão do STJ,
da quarta turma, o RESP 1084745, Luiz Felipe Salomão foi o relator, que vai um pouco nessa linha que você trouxe, Alexandre. Eu acho que encaixa bem. Ele, naquele caso específico, o STJ aplicou os efeitos materiais da revelia, o poder público não havia contestado, porque na relação material discutida, a relação jurídico-material discutida envolvia um contrato de direito privado. Não me lembro se era um contrato de locação ou coisa que o vale, era um contrato privado. E aí o ministro falou, olha, na relação material que está sendo discutida, você não tem uma indisponibilidade. É um ato privado, é um contrato privado, a disponibilidade passa a ser a regra. E, portanto, se você não contestar a ação judicial relacionada a essa discussão desse contrato, você pode ter e vai ter, como decidiu naquele caso, os efeitos materiais da revelia decretados. Acho que é muito interessante essa relativização, né, dos efeitos materiais da revelia, porque nem tudo é indisponível. A rigor, Rafael, nem é nenhuma novidade, né? O professor Caio Tássilo já escrevia sobre a posição de igualdade entre o ente público e o particular nos contratos privados celebrados pela administração pública. Exatamente. Né? Nós não estamos falando de uma teoria que surgiu numa obra de um administrativista que escreveu semana passada. Né? Nós estamos falando do Caio Tássilo, que escreveu sobre isso. Perfeito. Alexandre, aqui um próximo ponto que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é a execução contra a fazenda pública. A gente sabe que a execução segue um rito diferenciado, a execução por quantia certa tem um rito próprio, com a intimação para a fazenda impugnar em 30 dias, e se impugnar vai ter lá a discussão, uma hora vai acabar a discussão, vai transitar em julgado, ou se não impugnar vai abreviar esse trânsito em julgado, e aí o pagamento vai ser feito por precatório ou RPV, requisição de pequeno valor. Essa é a regra para a quantia certa, né? E tem as obrigações de fazer ou não fazer, que também seguem um outro rito. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, da execução contra a fazenda, especialmente a discussão se cabe a execução provisória contra a fazenda pública. Tá. Veja, Rafael, aí eu preciso, porque toda vez que eu sou chamado a falar sobre esse assunto, é mais forte do que eu preciso fazer isso. Né? Eu tenho que partir de uma premissa, tá? Que eu gosto de tornar pública. Eu gosto, quando eu vou falar sobre esse assunto, eu gosto que as pessoas saibam que é de onde eu parto. Eu não gosto da ideia de execução contra a fazenda pública. Tá? Eu não gosto da ideia de termos isso no ordenamento. Por quê? Porque, veja, aí a minha visão de professor de processo. E correndo um risco danado, o professor Pedro Henrique Nogueira acabou de entrar aqui, um dos maiores processualistas do Brasil, presidente da ANEP, Associação Norte-Nordeste de Professores do Processo, da qual eu tenho o orgulho de ser membro honorário. Então, queria agradecer muito ao Pedro Henrique por ter entrado aí. É um processualista absolutamente brilhante. Então, Obrigado, agora Pedro. a responsabilidade ficou maior ainda. Veja, o meu modo de ver o mundo é o modo de um professor de processo, de alguém que passou as últimas décadas se dedicando a estudar processo. Né? Inclusive, e com muita profundidade, execução. Veja, há um requisito essencial para que se possa desenvolver atividade executiva. Qual é? É o inadimplemento da obrigação. O devedor não cumpriu a obrigação. Então, quando a gente fala de execução contra a fazenda pública, a gente está partindo da premissa de que a fazenda pública não cumpre suas obrigações e, por isso, ela tem que ser executada. E perceba que isso é constitucionalizado no Brasil. Né? O artigo 100 da Constituição ele já parte da premissa de que a fazenda pública não vai pagar o que deve. E não pagando o que deve, tem que ser executada. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, pudesse eu escrever, ainda bem que eu não tenho esse poder, tá? Nem quero ter. Se fosse eu encarregado de escrever a Constituição, o artigo 100 diria alguma coisa bem diferente do que ele diz. O artigo 100 seria mais ou menos assim, a fazenda pública condenada a cumprir uma obrigação a cumprirá em, 90 dias. Não cumpriu, tem improbidade de quem tinha que praticar o ato, perda de direitos políticos pela eternidade, forca, qualquer coisa. Porque o ente público tem que cumprir as suas obrigações. Ponto final. É claro que a pessoa jurídica de direito público tem que ter a prerrogativa de discutir se a obrigação existe ou não existe. Agora, chegou-se à conclusão de que existe, transitou em julgado, amigo, vamos embora, vamos cumprir. Que conversa é essa de dizer não cumpro, você que venha me executar? Não é um particular, é o Estado. Né? Então, esse é o meu ponto de partida. Eu
sempre que eu tenho que falar sobre execução contra a Fazenda Pública, eu tenho que falar lamentando falar. Né? Eu realmente preferia que a Fazenda Pública cumprisse todas as suas decisões, todas as suas obrigações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, por mais que essa seja a minha visão de mundo, eu tenho que cumprir o que está na Constituição, gostando dela ou não. Né? E a Constituição está lá dizendo que, para as obrigações pecuniárias, é precatório ou é RPV. Né? Então, assim, a gente tem um regime de execução contra a Fazenda Pública, e é um regime que é todo construído sobre a ideia de impenhorabilidade dos bens públicos, que é um outro problema. Por que todos os bens públicos são impenhoráveis? É claro que a ambulância do SAMU tem que ser impenhorável, não estou discutindo isso. Né? É claro que o computador da escola pública é impenhorável, que o microscópio eletrônico da Universidade Federal é impenhorável, longe de mim questionar isso. Né? Agora, vamos lá. Por que eu estou em Petrópolis nesse momento, né? Eu estou aqui no município de Petrópolis. E toda vez que eu venho para Petrópolis, eu penso nisso. E toda vez que eu tenho que falar de execução contra a Fazenda Pública, eu penso nisso. A gente tem aqui em Petrópolis um edifício que é o Palácio Rio Negro, um belíssimo edifício tombado, que é um imóvel da União, né? E que, pouca gente até sabe disso, o Palácio Rio Negro é a residência oficial de inverno do presidente da República. Todo presidente da República tem essa prerrogativa de vir a Petrópolis e, numa bela casa, um belo palácio, na avenida mais chique de Petrópolis, que é a Avenida Keller, né, ter ali uma residência oficial de inverno. O último presidente que dormiu nesse palácio, e dormiu uma noite, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, nenhum outro presidente da República, já tivemos quatro de lá para cá, nenhum dos quatro pisou nesse palácio. E no ano passado, o Ministério Público Federal teve que propor uma ação de improbidade administrativa contra os seguranças do palácio, porque eles ficam lá fazendo segurança, claro, que estavam usando os aposentos presidenciais como motel, levando para lá suas namoradas, namorados, enfim, ou seja lá o que for. Quer dizer, e somos nós que estamos pagando por isso. Um prédio como aquele, que não tem servido para absolutamente nada, a não ser gerar gasto público, a meu sentir, devia ser penhorável. Por que não pode penhorar? Né? E a gente conseguiria dinheiro para pagar um monte de dívidas da União. E a gente pode pensar em outros exemplos. Né? O Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República. Por que o vice-presidente da República tem que ter um palácio para morar? Um apartamento funcional não resolve, não? Podia resolver. Né? Então, me parece que nós podemos reconhecer a existência de alguns bens públicos que não são essenciais para o exercício das funções públicas, que deveriam ser penhoráveis. Mas não é o modelo brasileiro, é o modelo de outros ordenamentos. Tem uma decisão do Tribunal Constitucional Espanhol que diz que o palácio onde mora o rei da Espanha é, em tese, penhorável. E o argumento é muito simples. Se o rei não tiver um palácio para morar, isso não para o funcionamento do Estado espanhol. Porque ele tem imóveis em que ele pode morar e ele vai morar em outro lugar. Claro que a Espanha nunca chegou ao ponto de deixar penhorar o Palácio Real. Né? Nunca chegou. Imagina, ia ser um escândalo mundial. A casa do rei da Espanha está penhorada. Né? Então, eles dão o jeito deles lá e pagam o que tem que pagar. Mas o Tribunal Constitucional já avisou. Em tese, a gente pode ter a penhora desse bem. Então, acho que a gente devia já estar repensando tudo isso, né? Mas não está, e a gente tem um modelo constitucional. E aí, porque o meu outro ponto de partida é, se está na Constituição, a gente tem que cumprir. Se está na lei e não é inconstitucional, a gente tem que cumprir. Gostando ou não, eu não cumpro uma lei porque eu gosto dela. Eu cumpro uma lei porque ela é lei, foi democraticamente aprovada e não é inconstitucional. E eu cumpro a Constituição porque ela é a Constituição. Goste eu dela ou não. Né? Para mim é muito claro que o texto constitucional, quando fala do regime de execução contra a Fazenda Pública, fala da execução de decisões transitadas em julgado. Então, a meu juízo, quando a gente está falando de execução por quantia, porque o regime constitucional é só para execução por quantia, não cabe execução provisória. Agora,
Se for uma execução de outro tipo de obrigação, fazer, não fazer ou entregar coisa, aí não incide o artigo 100 da Constituição, é o mesmo modelo que se usa para execução contra os particulares, e aí cabe a execução provisória sem nenhum problema. Mas na execução por quantia certa, eu realmente não vejo como, nos moldes do artigo 100 da Constituição, admitir a execução provisória da sentença. Perfeito, Alexandre. E pegando esse gancho, né? Pensando na execução por quantia certa, que você tem um precatório o RPV, gostando ou não, como você falou, é o sistema que nós temos hoje. Nós temos, às vezes, alguns conflitos entre direitos fundamentais ou risco à efetividade de alguns direitos fundamentais que tem gerado algumas decisões judiciais de vários tribunais, Brasil afora, que relativizam essa questão, admitindo, por exemplo, o arresto. Vou usar aqui a expressão arresto, não sei se tecnicamente seria a expressão mais técnica, mas eu deixo para você, para pagamento, por exemplo, de tratamento médico, compra de medicamentos, coisa que o valha por conta do direito à vida, ou direito à saúde. Então, o Poder Judiciário já deu vários exemplos, né, ao longo do Brasil inteiro, que essa possibilidade de você antecipar os valores via uma medida tão intensa quanto o arresto, como eu estou falando aqui, fugindo um pouco da espera que a gente teria que ter, via de regra, do precatório do RPV. O que você acha? Qual seria o fundamento para esse arresto? A gente sabe que isso tem acontecido. Veja, Rafael, acho que aí a gente tem que fazer algumas distinções, né? Quando a gente está falando de um processo que se reconhece que cumpre ao ente público custear um tratamento médico, por exemplo, um exame, uma cirurgia, uma internação, enfim, a gente muito provavelmente não está ali naquele processo discutindo uma obrigação de pagar dinheiro, mas uma obrigação de, né? A obrigação de prestar esse serviço no sentido mais amplo da palavra serviço, né? Então, a obrigação de fazer a cirurgia lá no hospital público, de fazer um exame, uma tomografia, ou seja. Então, a gente está aí, fundamentalmente, falando de obrigações de fazer. Então, se eu numa decisão judicial, determino ao município, né, de que você é procurador, que interne um paciente num hospital municipal e ali o submeta a uma determinada cirurgia que foi prescrita pelo médico que o acompanha, o município pega esse paciente, interna no hospital, opera, cuida dele no pós-operatório e dá alta. E não desembolsa dinheiro para botar no bolso do autor da demanda, né? Então, nós não estamos falando aqui de obrigação de pagar dinheiro. Nós estamos falando de obrigação de fazer. E se a gente for pensar em fornecimento de medicamento, é obrigação de dar coisa, mas não dinheiro, né? Então, aquele regime lá do artigo 100 não se aplica. Aquele é específico para as obrigações pecuniárias. Aí a gente aplica o mesmo regime que se aplica para as execuções contra particulares. É assim que funciona para as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. E para as obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, o que diz o Código? Isso vai valer, então, para o executado privado e para o executado público. Que para a obtenção do resultado específico ou de um resultado equivalente, o juiz poderá determinar todas as medidas necessárias, indutivas, coercitivas, subrogatórias ou mandamentais, para usar a expressão do Código de Processo Civil. Ora, se o juiz pode determinar todas as medidas necessárias, ele pode, então, por exemplo, pegar dinheiro na conta do Tesouro para que se compre o remédio que o ente público não fornece. Com isso, ele não está furando a fila do precatório, porque nós não estamos falando de uma execução por quantia, né? Então, ele pode determinar outras medidas. E a gente tem visto aí, até porque o Código construiu um sistema de atipicidade das medidas executivas, a gente tem visto aí medidas que são fruto de boa imaginação, né? Não é só a apreensão de dinheiro na conta do Tesouro, que não seria arresto, porque não é para garantir uma execução para pagamento de dinheiro, né? Arresto é um termo que a gente usa só quando a gente está falando de execução por quantia. Mas esses termos, hoje em dia, também perderam um pouco da sua razão de ser, porque o Código não trata mais de medidas cautelares típicas, enfim. Então, essas questões terminológicas se tornam menos importantes, né?
Chamemos isso de apreensão do dinheiro ou de constrição do dinheiro mais genericamente. Mas a gente não tem visto só isso, a gente tem visto outros mecanismos muito interessantes, como, por exemplo, no caso dos tratamentos hospitalares, de se determinar que o tratamento seja feito num hospital particular à custa do ente público. Porque muitas vezes é um hospital particular que recebe verbas do SUS e tal, né? Então, tem como a gente compor isso sem que haja necessidade de pegar aquele doente e colocar no hospital público propriamente dito. Então, a gente encontra aí meios subrogatórios ou coercitivos, né? Eu prefiro trabalhar com essas duas categorias fundamentalmente. Tem os meios indutivos, que o nosso amigo Marcelo Mazzola, que passou por aqui hoje já, está estudando. Isso eu deixo para ele. Acho que não se encaixa bem aqui, mas meios coercitivos ou subrogatórios que podem produzir resultados práticos equivalentes aos que se produziriam com o cumprimento específico da obrigação de fazer ou de entregar coisa pelo ente público. Perfeito. Alexandre, só para a gente finalizar, então, esse bate-papo maravilhoso aí, o que você acha em relação a essas prerrogativas nos juizados fazendários, né? Nos juizados fazendários federais, juizados fazendários estaduais? O poder público, a fazenda pública teria as mesmas prerrogativas? Faz sentido não ter várias dessas prerrogativas? Acho que você já tocou nisso lá no início, quando você falou de uma questão específica, você citou o juizado fazendário, mas eu queria ouvir nessa última questão a sua opinião em relação às prerrogativas nos juizados fazendários. As duas leis que tratam dos juizados da fazenda, né, tanto a lei dos juizados federais como a lei dos juizados da fazenda pública do judiciário estadual, elas excluem expressamente duas prerrogativas da fazenda pública, que são o benefício de prazo e a remessa necessária, né? Essas duas estão expressamente excluídas daquele sistema. Então, talvez fosse o caso da gente lembrar aqui de uma velha máxima interpretativa do direito romano, né, que é o inclusius unus exclusius alterus, né? Quer dizer, se a lei expressamente fez questão de dizer que essas duas estão excluídas, é porque as outras não estão, né? Portanto, as outras prerrogativas têm que ser respeitadas. Mas também não há muitas outras, né? A gente tem ali a questão da execução contra a fazenda pública, que evidentemente se aplica, né? Porque senão é constitucional. Então, a gente tem ali execução por precatório ou por RPV, conforme o caso, né? Mas não tem remessa necessária, não tem benefício de prazo. O que nós temos é ali uma previsão que muitas vezes é apontada como sendo uma prerrogativa da fazenda pública, para mim é uma falsa prerrogativa, que é a das restrições à concessão de tutela provisória. Para mim isso é uma falsa prerrogativa. Por quê? Porque realmente há dispositivos espalhados por algumas leis, inclusive no próprio Código de Processo Civil, lá nas disposições finais e transitórias, mas tem na Lei do Mandado de Segurança, tem naquela velha Lei 8437 de 1992, tem na 94 de 96, que são leis que expressamente afirmam a restrição ao cabimento de tutelas de urgência, especificamente tutelas de urgência, porque essas leis falam em tutela cautelar e em tutela antecipada contra a fazenda pública. Então, a tutela da evidência já está de fora. Não há nenhuma restrição à concessão de tutela da evidência contra a fazenda pública. Mas, para a tutela de urgência, a gente tem essas restrições. Mas, quando a gente olha para elas, a gente percebe que elas são falsas prerrogativas da fazenda pública, porque, na verdade, o que essas leis fazem é dizer que não cabe tutela antecipada contra a fazenda pública nos casos em que também não caberia contra o particular. É que para o particular isso está dito de uma forma mais aberta. O que diz o Código? Não se concede tutela antecipada quando a decisão que a concede é capaz de produzir efeitos irreversíveis. Isso está lá no CPC. Isso é para o particular. Quando a gente olha as restrições que existem contra a fazenda pública, para a tutela antecipada contra a fazenda pública, você vai ver que a rigor é a mesma coisa. Então, por exemplo, o que a gente vê lá na Lei do Mandado de Segurança? Não pode conceder liminar para compensação de crédito tributário.
Claro, né? A compensação do crédito tributário extingue a obrigação tributária. Aí, imagina isso em tutela provisória, extinguiu a obrigação. Aí depois julga o pedido improcedente. Faz o quê? Ressuscita a obrigação? Não, ela já está extinta. Você não tem como fazer ela renascer. Teria que criar uma obrigação nova, né? Com todos os impactos disso, né? Então, seria irreversível. Não pode conceder tutela antecipada contra a fazenda pública que acarrete pagamento de remuneração, porque é irreversível, por conta do princípio da irrepetibilidade do indébito alimentar, que o Supremo Tribunal Federal afirma e reafirma o tempo todo, né? Então, é irreversível. E se é irreversível, não cabe contra o ente público, porque também não cabe contra o particular, né? Então, a rigor, isso é uma falsa prerrogativa, né? Aí vem lá a Lei 8437 e a 9494, dizem não pode conceder tutela de urgência contra a fazenda pública que esgote o objeto do processo. Como é que o STJ interpretou isso ao longo de quase 20 anos? Tutela de urgência que esgota o objeto do processo nada mais é do que tutela de urgência irreversível. Então, a rigor, isso é uma falsa prerrogativa, tá? Então, as prerrogativas mesmo que a gente poderia encontrar no juizado são o modelo de execução, esse está preservado, porque senão a lei seria inconstitucional, benefício de prazo está excluído, remessa necessária está excluída. Então, me parece que o sistema fica bom, porque ele não corre o risco de ser taxado de inconstitucional, por conta do regime de execução, né? E ele faz com que a Fazenda Pública não tenha essas outras duas prerrogativas, a do prazo e a da remessa necessária, porque nós estamos falando de causas de pequeno valor e de pequena complexidade. Perceba o seguinte, com o regime que nós temos no CPC vigente, porque o CPC vigente é posterior tanto à Lei dos Juizados Federais como à Lei do Juizado da Fazenda Pública, né? As causas de competência do juizado, se fossem levadas ao juízo comum, também não teriam remessa necessária. Também não teriam. Então, a rigor, com o sistema como ele está hoje no CPC, aí se excluiu uma prerrogativa que já não existiria mesmo, né? Ficou só a questão do benefício de prazo, mas benefício de prazo para causas de pequena complexidade realmente não faz muito sentido. Então, me parece que a lei acertou aí no ponto. Ótimo. Alexandre, assim, chega ao final da nossa conversa, nossa live. Eu sei que nessa época de quarentena, pandemia, há uma pandemia de lives, então é live para tudo que é lado, e eu sei que você é muito requisitado, obviamente pela sua força, né, acadêmica, o que você fez hoje aqui, deu uma verdadeira aula para a gente. Então, eu quero agradecer nesse finalzinho de live, agradecer mais uma vez a sua participação aqui comigo. É um carinho que você demonstra enorme comigo, eu te agradeço imensamente, sou teu fã, admiro as suas obras, você me ajudou a passar os concursos com as suas obras, estudo Alexandre Câmara e vou continuar estudando. Hoje eu aprendi bastante, obrigado, Câmara. E quero que você e a sua família tenham muita saúde nesse momento. Obrigado, amigo, para você, para a Alessandra, que eu já vi que passou por ali também. Filhos, que vocês tenham muita saúde, as famílias todas, de todo mundo que está nos vendo. É o máximo que a gente pode desejar agora para as pessoas. Que tenham saúde, que passem bem por esse momento difícil. A gente vai ultrapassar. Por enquanto, fiquem em casa. E uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse falar, não bebam água sanitária, porque teve um maluco aí e 30 pessoas internadas em Nova York em um dia porque beberam água sanitária. Então, é incrível. Não bebam água sanitária, se cuidem. E é isso. E vamos torcer para esse negócio passar. Eu antes estava torcendo para passar rápido. Agora eu estou torcendo para passar num momento em que a gente ainda consiga voltar à normalidade. Se a gente tiver que esperar, que a gente espere, mas que passe, né? Acho que isso é o mais importante. E queria mais uma vez agradecer pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com você. Você sabe do imenso carinho que eu tenho por você, pela sua família. Ter você no meu hall de amigos é um orgulho para mim e uma imensa alegria. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu querido. Obrigado de coração, saúde. Fica com Deus. Beijo na família. Para todos que estão assistindo, fiquem em casa. Saúde para todos vocês. E em breve estaremos todos juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.